Dor na parte de baixo do pé, principalmente quando você acorda e pisa no chão. Essa dor melhora ao longo do dia e ao final do dia ela tende a piorar. Nós estamos falando hoje de fasciite plantar ou esporão de calcânio, essa terrível dor que acomete os pés. Sejam muito bem-vindos ao Corecast, o videocast feito para você entender a sua dor. Eu sou o Dr. Diego Bento, sou fisioterapeuta de primeira formação, sou graduado em Medicina e Ortopedia e estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Eduardo Arbild, ortopedista e traumatologista e que atua na cirurgia do pé e tornozelo. Realmente é verdade, Diegão. Isso aí a gente costuma ver muito no nosso consultório. Muitos pacientes procuram a gente com o mesmo quadro, mesmo tipo de dor. E é uma dor realmente, igual você falou, uma dor terrível, incomoda bastante, muito difícil de tratar. E muitas oportunidades de tratamento também, pouco conhecidas. Então acho importante a gente ter esse tema aqui hoje para a gente poder falar e desmistificar um pouco sobre outros métodos de tratamento, como é que a gente pode tratar, como a gente pode abordar essa situação que incomoda tanto as pessoas e querendo ou não, é maltratada de certa forma, tanto por ortopedistas que a gente vê por aí, outros fisioterapeutas também, outras pessoas de outras áreas que põem a mão também e não estão sabendo muito bem o que fazer. Então, acho muito importante a gente poder falar sobre isso e explicar melhor para o pessoal saber como é que isso aí funciona. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a origem, né, dessa dor que acomete a face do pé. Então, muitos pacientes chegam no nosso consultório, né, falando, doutor, tem aqui um esporão de calcânio, isso está causando muita dor. E, de fato, o esporão de calcânio ele faz parte da doença, mas nós sabemos que a dor ela vem pela inflamação da face plantar. Então, quando o paciente pisa no chão, ele estira a face, aquela face que está inflamada, espessa, ele sente bastante dor. E aí ele começa a caminhar, começa a aquecer o pé ali ao longo do dia, ele melhora essa dor. Só que ele estressa tanto, inflama tanto, né, andando para lá, andando para cá, que ao final do dia ele está com mais dor ainda. E aí é uma causa muito frequente, o paciente reclama muito. É assim mesmo que acontece no seu consultório também? Ah, com certeza. As queixas são sempre muito semelhantes, né? Varia um pouco mais de grau, alguém reclama um pouco mais, outro reclama um pouco menos. Às vezes é um paciente que tem muito mais dor no começo do dia e passa o resto do dia super bem, né? Chega no final da noite, dorme até bem e reclama que no outro dia volta tudo de novo. E aí, às vezes, ele faz aqueles alongamentos, tudo certinho, e chega no final do dia bem e acha que melhorou. Aí passa 2, 3 dias sem fazer nada, volta depois a dor, então é um pouco mais variável nesse estilo. Mas acho que, igual você falou, é importante talvez falar para o pessoal também que só a presença do esporão no raio-x não é indicativo de nada, só é indicativo que você tem um esporão. Esse é o resultado que está ali, né? Agora que a face está inflamada, que é resultado, não. Isso é um indicativo que ele teve um processo inflamatório que resultou naquilo ali. Agora, necessariamente ser a causa na qual, por exemplo, a gente vem e fala, eu tenho esporão de calcânea, é o meu diagnóstico, vou ficar por isso aí. Não. Pode ter muito mais coisas, pode ser outros diagnósticos juntos também, que não necessariamente justificam ser uma fasciite. Né? Muitas pessoas, então, têm um esporão de calcânio e não sentem dor. Essa é a Exato. realidade. Ou até esse paciente que vem com uma fasciite plantar, a gente faz um bom diagnóstico, um tratamento, ele deixa de sentir dor. Isso é bastante interessante também a gente falar. Muito importante a gente entrar na parte do diagnóstico. O pé ele é uma estrutura muito complexa, então tem muito tendão, muito osso, muito músculo, e não é tudo que dói o pé que é fasciite plantar. Então é importante a avaliação ortopédica para a gente entender, então, se é mesmo a fasciite plantar. Então a gente vai fazer um exame físico ali na hora, palpar, a gente vai pedir alguns exames como ultrassonografia, até mesmo em alguns casos específicos ressonância nuclear magnética, onde a gente observa então a fáscia, né, ficando espessa, e isso mostra a evolução da doença. Tem pessoas que têm uma face plantar extremamente espessa, muitas vezes com lesões, né, intrasubstanciais ali, microlesões mesmo na face, e isso precisa ser tratado. Primeiro a gente tem que entrar no mecanismo, né? Como que isso se dá, né? Por que a face inflama, então? Então o paciente fica o dia inteiro em pé, toda a sobrecarga do corpo, ela incorre sobre os pés, e esse paciente, ele não tem um costume mesmo de fazer exercício físico muitas vezes, de ter um bom alongamento. Então ele tem ali um tendão do calcâneo encurtado, tracionando o tempo todo a face plantar. Isso gerando, então, as microlesões, as inflamações e as dores que ocorrem embaixo do pé. É isso mesmo, Eduardo? Você pensa da mesma maneira? Sim, com certeza. Inclusive, acho uma coisa legal de falar que tem muita gente que não repara que tem essa conexão entre os dois, né? Acha que uma coisa é a sola do pé e outra coisa é a panturrilha, então não tem nada a ver. Ela não consegue, claro, não tem o conhecimento para saber isso exatamente, que existe essa conexão entre o tendão que chega no calcâneo e a face, que é a continuação até os dedos. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito legal de observar que
as pessoas que fazem academia, eu acho que provavelmente já notaram em algum momento da vida que quando você faz o exercício de panturrilha, se você exagera, muitas vezes vai doer na sola do pé, não vai doer na panturrilha. Exatamente por causa dessa conexão. Isso acontece demais, né? O paciente também que além de fazer panturrilha, ainda inventa de fazer um cardio pós, né? E aí correr, ele faz ali 5, 10 quilômetros de corrida, no outro dia a face está bastante inflamada. Mas esse paciente é uma inflamação que eu costumo dizer que ela vai passar, né? Ela vem e passa. É diferente daquele paciente que tem um sobrepeso ou daquele paciente já que não está acostumado com exercício físico e acaba causando microlesões, trações excessivas no pé, ocasionando a inflamação e a dor. Isso é bem legal de falar, cara, porque muita gente não lembra, né, na verdade, até mesmo médicos, ortopedistas, fisioterapeutas não lembram. Acho que o terapeuta lembra muito mais que a gente, né, mas médico e ortopedista não lembra que o pé tem músculo, né. Então, tipo assim, você fala para um cara desse que ele não fortalece a musculatura do pé e deixa toda a sobrecarga só em cima da face, aí vai sofrer mesmo a face, entendeu? Então, um cara que é mais gordinho, tem um sobrepeso, vai deixar todo esse peso ali em cima só da face, ela vai sofrer, ela vai estar sempre inflamada, ela vai estar sempre sofrendo. Então, a inflamação crônica de anos e anos e anos é difícil de corrigir. Às vezes a pessoa chega na gente e fala, não, vou fazer exercício aqui, quero melhorar semana que vem. Cara, você demorou 10, 15 anos maltratando sua face para querer que em 1, 2 semanas resolva. Não vai resolver, é um processo, é todo um tempo para você melhorar isso. Então, às vezes você faz uma ultrassom, a face está espessada, e você quer melhorar, faz uma infiltração, faz alguma coisa, o cara reclama, mas foi lá no outro lugar fazer um outro ultrassom e está espessado igual estava antes. Uma coisa indicativa de exame e outra coisa indicativa de clínica. São coisas completamente diferentes. Nós não tratamos exames, né? A gente trata o paciente. Eu costumo dizer que, assim como nós temos o core do abdômen, né, a musculatura, então, que estabiliza aqui o abdômen e a coluna, nós temos também o core do pé. Então, precisa de fortalecer e trabalhar essa musculatura do pé, né? Nós já estamos aqui entrando no tratamento, mas é interessante falar do diagnóstico. Existem diagnósticos diferenciais, então é muito importante passar em avaliação por esse motivo. Existe, por exemplo, uma síndrome que é uma compressão do nervo calcâneo inferior, que é a síndrome de Baxter. E essa síndrome, muitas vezes você trata a faciite e não melhora. Muitas vezes pode ser por essa síndrome, né? Uma neuropatia do nervo calcâneo inferior. Então é importante, é só um exemplo, né, título de exemplo, é importante nós fazermos diagnósticos diferenciais para que esse paciente seja bem tratado. E entrando no tratamento, a nossa visão é que o principal tratamento, né, da fasciite plantar é o alongamento do tendão do calcâneo. Então nós precisamos de alongar para que a gente perca essa tração, né? Na fisioterapia é muito comum o fisioterapeuta trabalhar nessa perspectiva. É lógico que ele trabalha bastante ali com a questão dos meios físicos, da medicina regenerativa em si. Então, nós podemos usar o laser, nós podemos usar o ultrassom e a cinesioterapia, que é extremamente importante para alongar esse tendão e parar com essa guerra entre tendão e fáscia, para que a gente possa melhorar esse quadro. Assim como o fortalecimento, então, do core do pé, dessa musculatura intrínseca que está dentro do pé, para que você tenha um pé, então, mais plantígrado, né, pise, né, com mais... da maneira mais correta, e aí ele tenha menos dor ou outras dores, porque além da fasciite plantar, pode ser só o começo das síndromes dolorosas do pé, não é mesmo? E no seu consultório, o que você costuma fazer para tratar? É lógico que a gente também usa medicamento oral e tudo mais, mas fora isso, fora esse comunzão, o que você tem utilizado lá no seu consultório? Além disso tudo que você já falou, acho que a gente pode adicionar talvez umas medidas que a gente faz depois. O início é praticamente parecido para todo mundo. Você não tem como sair da receita de bolo, até porque a gente não conhece o paciente, a gente não sabe como que ele vai aceitar os tratamentos. Então a gente sempre começa do mesmo jeito, medicação, e orientar a boa fisioterapia. Aqui a gente tem muita sorte, né, que a gente tem uma fisioterapia que é feita aqui com a gente, então a gente consegue acompanhar, sabe que é bem feito, sabe como é que é. Então às vezes muitos outros pacientes vão fora e fazem fisioterapia em qualquer lugar, que a pessoa não sabe como é que é feito, o médico também não tem a resposta. Então acho que o principal seria isso, focar bem em saber, né, o que está sendo feito. E aí depois você vai para as outras coisas adjuvantes ali, que eu acredito que num primeiro momento não tem muita utilidade, porque às vezes realmente resolve só com uma boa educação do paciente, um bom uso de medicações. Mas igual você falou, infiltração resolve muito bem, boa parte delas funciona super bem, mas é uma coisa que a gente usa mais no final. Ondas de choque, mas sabendo ser bem indicado, porque a maioria das ondas de choque você usa e realmente dá uma dor absurda depois que você faz ela, que o paciente não quer fazer nunca mais aquilo ali. Tem que ser bem orientado, tem que ser bem tratado. Então, às vezes, uma onda de choque com infiltração para você poder fazer o paciente aceitar aquilo ali melhor. E não tem como, cara, insistir bem nessa fisioterapia. Não fazendo fisioterapia bem feita, não tem como fazer. Então, para elencar assim, para o paciente entender melhor,
o início do tratamento são mudanças de hábito. Então, nós melhoramos o calçado, então a gente usa um saltinho, né? Por quê? Por causa da aerodinâmica do pé, né? Mas, você usar o calçado, então vou encurtar ainda mais o tendão do calcâneo? Não. Nós vamos usar só para harmonizar a aerodinâmica do pé. Não vamos deixar o tratamento principal, que seria mesmo a fisioterapia, com tudo que a gente já falou. Uma coisa muito importante se dizer são alguns hábitos. Por exemplo, ao acordar, em vez de acordar e pisar direto no chão, eu sempre oriento meus pacientes a movimentar bastante os pés, né? Vem, vai, para que você aqueça essa face e já não tracione ela no início do dia, né? Bem no início do dia. Então, você movimenta, faz a troca do calçado, faz uma fisioterapia de excelência. Olha, não está dando resultado, doutor. Então, nós podemos lançar mão de outras coisas, como o Eduardo bem disse, a infiltração pode ser uma infiltração com corticosteroides, pode ser também uma infiltração com ácido hialurônico, naquelas faces que estão muito lesionadas, pensando mesmo na medicina regenerativa, na parte biológica, em regenerar esse tendão. Por isso, o ondas de choque, que é para deixar aquele ambiente mais vascularizado, aquele ambiente mais propício para que o seu próprio corpo consiga sarar essa face. Então, assim, a fasciite plantar é um desafio no tratamento. Eu acho importante citar também que muitas vezes você fala do calçado e o paciente quer saber, qual calçado que é bom? Né? Tipo, são aqueles ortopédicos caros, doutor? O que eu vou usar? E você fala, não, mas eu fui lá olhar, é R$2.500 lá na Centauro, não tem como pagar isso. Usa Flex. Exato. Fala, cara, não precisa ser um sapato confortável, porque às vezes o cara já está tão adaptado ao modo de pisar e ao modelo dele, que você quer que o cara vá usar um tênis diferente. Às vezes, por exemplo, hoje tem toda a teoria de barefoot, né? Você andar com os sapatos que são solado mais fino e tudo mais, tem paciente que não adapta. São 10, 15 anos andando com solado macio, você queria que o paciente de hoje para amanhã melhore da dor e ainda comece a usar um calçado diferente. Então, acho que essa mudança do calçado seria mais, igual você falou, para um calçado confortável, que o paciente se adapte bem e que não seja uma nova barreira para ele. Porque se ele já tinha um calçado que ele está acostumado de antes, se ele tem que mudar para melhorar da dor dele, então ele vai com outro calçado que ele não está adaptado, complica. E às vezes gastar R$2.000 nisso e voltar para você falando, doutor, aquele seu calçado de R$2.000 fez foi piorar tudo para ele. Perfeito, perfeito. Eu falo muito isso no consultório. Eu não quero que você saia daqui, vá na primeira loja ortopédica que você vê e compre um calçado. Eu quero te ensinar a calçar. Então eu entro lá no site e ensino, eu mostro os calçados que são bons e os que não são tão bons. Porque até dentro, né, do Comfort Flex, da Usa Flex, nós temos calçados que não são tão adequados para essa modalidade de fasciite plantar. Então não é o calçado caro ortopédico que vale, e sim saber calçar. Aí eu até brinco, né, das outras marcas. Você vai lá na Arezzo, na Santa Lola, onde você quiser, vai comprar o seu calçado, mas desde que seja aquele calçado mais específico para o seu problema, para te ajudar a tratar o seu problema. E a gente lembra muitas vezes de mulher, né? Mas lembrar que também tem muito homem que tem fasciite, né? E o cara vai procurando e quer, tipo assim, eu quero comprar um tênis da Mizuno, quero comprar um tênis top ali da Adidas, que lançou agora para corredor e tal, que só pisa na parte anterior, lá. Isso vai. Não brinca com isso ainda. Vamos curar daqui, depois mais para frente você vê de trocar e fazer alguma outra coisa, porque trocar no momento do tratamento de uma doença, acho muito errado. E qual que é o paciente mais comum, assim, que vai ter fasciite plantar? Então, mais comum no nosso consultório tem sido mulheres, né? Mas mulheres, geralmente acima do peso. Exato. Geralmente que trabalham o dia todo andando para lá e para cá. Já tem alguma outra comorbidade, uma paciente que já tem um diabetes, uma paciente que já tem um sobrepeso, alguma alteração hormonal, já num estágio ali um pouquinho mais, né, não vou falar velha assim demais para o pessoal não achar ruim, mas uma paciente com seus 35, 40 anos, é mais raro. Jovem com 35, 40, exatamente. Né? A gente tem, é mais difícil achar alguém que seja mais novo. Nesse critério do paciente mais novo, você vai achar muito esportista, né? Muito paciente corredor, muita mulher corredora, um homem corredor. Jovem, criança, é muito difícil de ter, né? Porque é muito malhável, né? O osso, o tendão, tudo estica muito, volta muito, então é muito mais difícil de achar nesse paciente. E idoso, às vezes, é difícil o diagnóstico também, porque é um paciente já poliqueixoso, na maioria das vezes, né? Sedentário. Então, às vezes, quando faz algum tipo de exercício, vai ter dor em tudo quanto é lugar, é difícil você diagnosticar, mas também deveriam procurar para ter essa diferença de diagnóstico também. Aqueles pacientes também que incidem muito impacto, né? Nós temos aqui, por exemplo, tem paciente da base aérea de Anápolis que trabalha ali na mecânica da coisa, ele fica pulando da asa do avião e chega com fasciite. O caminhoneiro que, além de ser sedentário, bastante sedentário, ele também fica descendo e subindo da gabine, e muitas vezes ele fica pulando dessa gabine. O motoqueiro que toda hora bate o pé no chão, com aquele coturno duro, sem amortecimento.
Então, nós temos também esse outro grupo, né, de pessoas que acabam impactando muito o pé e também acabam evoluindo com a fasciite plantar, né? Então, tem esse grupo de pessoas que nós falamos aqui. É muito importante, se você está dentro desse grupo de pessoas e sente dores nos pés, é muito importante que você procure, então, uma avaliação do ortopedista, fazer um diagnóstico diferencial, né, para que você tenha, então, uma indicação melhor do tratamento. E, com certeza, a fisioterapia vai estar incluída nesse tratamento, como nós bem dissemos aqui. Porque não adianta chegar no primeiro doutor que você vê e infiltrar o pé e é isso. Isso não vai resolver só a infiltração. Então, tem um todo que precisa ser tratado. Então, toda uma mecânica, todo um escopo de um paciente que às vezes está obeso, que precisa tratar, né, com um nutricionista. Então, o tratamento, muitas vezes, ele vai ser multidisciplinar. Não tem como ele ser só de um doutor ou de outro doutor. Ele tem que passar com todo mundo para que ele tenha o melhor resultado possível. E a melhora, que é o que nós buscamos, né? O objetivo é tratar e sarar essa dor. Eu acho que é outra questão que a gente tem que falar bem também é a questão do sedentarismo, né? Um paciente que tem pouca atividade física, inclusive levando junto para esse lado, é um paciente que deveria fazer mais academia. Muitas vezes o pessoal pensa que porque está de idade, está mais velho, não é idade de fazer academia é coisa de jovem, não. Deveria fazer mais fortalecimento. O pessoal não tem ideia do quanto, igual você comentou, do core do pé, o tanto que uma musculatura boa, uma musculatura bem ativa, uma musculatura saudável, ela ajuda você a prevenir muitas dores. Vai desde coisas mais comuns, que nem a gente viu no outro episódio com o Dr. Igor Marcel, de joelho, você fazendo uma boa estabilidade muscular ajuda muito no joelho. O pé é a mesma coisa. Você precisa fazer esse fortalecimento. Então é bom você fazer uma musculação terapêutica, é bom você focar bem na sua fisioterapia, fazer um bom fortalecimento. E, inclusive, coisas que muita gente acaba despreocupando no final da vida, fazer uma boa nutrição. Você estando bem nutrido, você melhorando sua parte nutricional, você melhora a inflamação, então você já melhora a parte da fasciite, só com essa melhora da inflamação. Você fazendo uma dieta melhor, mais proteica, você ajuda nessa parte de recuperar a musculatura, uma reposição de vitaminas correta, uma reposição, num geral, assim, nutricional, ajuda muito nessa parte, sabe? A gente deixa passar isso aí com uma facilidade muito grande, tem que focar isso aí, não é porque tá com 60, 50 anos que tem que deixar isso para trás. Deveria, na verdade, trocar a ideia. É mais importante na velhice do que quando você é novo. Novo tudo funciona. Novo, se você tá comendo bem, comendo mal, tudo funciona. Aí você vai começando a chegar nos 30, 40, aí você vê que muda. Deveria ter, mas... Eu vou aproveitar aqui que eu estou diante, né, de um ortopedista que atua no pé e tornozelo e não vou deixar passar a dúvida dos pacientes, né? Tem muitos que me perguntam, existe cirurgia, doutor, para fasciite plantar? Existe. É comum operar? Não é? Me fala aí um pouquinho mais sobre isso. Então, existe. Não é muito comum, até porque a gente provoca uma lesão muito grande, né, com a cirurgia clássica, né? Então, existem os métodos mais modernos que a gente utiliza, minimamente invasivos. Então, hoje em dia, está se voltando a operar mais do que era antigamente, né? Tem umas abordagens menores na qual a gente faz a liberação da face, mas, no geral, a gente costuma fazer mais um debridamento dessa face para recuperar ela, para dar uma boa... A limpeza da face, né? Exato, para você poder ajudar nessa parte igual que você falou, da onda de choque. A gente dá mais vascularização, a gente aborda ela para poder ter mais fluxo sanguíneo ali, e conseguir que com isso a gente tenha uma boa recuperação dessa face. Antigamente se fazia muito liberação de face, né? Mas você acaba levando a um certo outro grau de problema com essa liberação, tanto da parte da abordagem quanto da parte da biomecânica do pé. Você perde um fator estrutural muito grande, apesar de que muitas pessoas refazem um pedaço dessa face, então a perda não é muito grande. Mas pacientes que têm uma certa dificuldade de cicatrização, pacientes mais idosos, vão ter às vezes uma complicação maior com esse tipo de cirurgia do que tinham antes. Então você tira um problema da dor e cria um problema futuro para 2, 3 anos que não tem correção. Então é bom pesar bem a mão em relação a se vai fazer ou não vai fazer. Mas sim, existe essa abordagem. Só é importante lembrar que não é a liberação somente. Tem outras técnicas que a gente faz na parte da cirurgia endoscópica, cirurgia minimamente invasiva, que a gente faz essa correção sem precisar dessa liberação total da face. É importante lembrar que a fasciite plantar tem diversas causas, não é uma causa só. Então, nós precisamos abordar todas essas causas. Então, tem o sedentarismo, a obesidade, a própria degeneração da idade, enfim, entre todas as outras coisas que nós falamos. Então, é de extrema importância que tenha assim, um bom diagnóstico, que tenha assim, um tratamento muito bem feito com a fisioterapia, que é essencial nesse processo. Sem a fisioterapia, eu diria que é quase impossível de você conseguir uma melhora
efetiva da sua facete plantar. Ah, doutor, eu já fiz 10 sessões, já fiz 20. Na verdade, você precisa fazer uma fisioterapia de verdade, né? Não é aquelas fisioterapias sem atenção, uma fisioterapia que não vai te colocar para movimentar de fato e vai atuar diretamente no seu problema. E muitas vezes você levou uma vida inteira para chegar até aqui com esse problema, 40, 50 anos. Então, de fato, não vai ser em um mês de fisioterapia que você vai melhorar. Talvez você precisa ser um pouco mais persistente. E aí a gente tem as infiltrações, tem as medicinas regenerativas e, em último lugar, nós vamos pensar aí em cirurgia. Não é isso mesmo? Exatamente. Agradecer aqui então a presença do Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Contribuiu demais aí, eu acho, para resolver as dúvidas dos nossos pacientes. Até um próximo podcast.